Olá, sou Gêner Guimarães. Essa é a segunda parte do vídeo, o segredo judaico de resolução de problemas. Eu peço que você, se gostar do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito. O aparente do aparente. É o problema literal, o problema propriamente dito, a dimensão do óbvio e do concreto. É a dimensão funcional da realidade. Exemplo, o menino comprou 6 maçãs e chegou somente com 2 em casa. Quantas maçãs ele perdeu? A resposta óbvia seria que ele perdeu 4 maçãs. Essa seria a resposta no mundo aparente, no mundo óbvio. E teria que ser ignorado as outras respostas. Quais outras respostas poderiam ser? Nenhuma, porque o menino foi roubado. 3, porque ele comeu uma no caminho. Então, se ele tivesse comido uma no caminho, ele só ia perder 3, né? Como ele comeu. 2, porque ele comprou pela metade do preço. Então, tem várias situações que poderiam ser a resposta dessa questão. Mas no mundo aparente do aparente, no mundo do óbvio, que é o que a gente lida no dia a dia, a resposta correta seriam 4 maçãs. Ele teria 6, só chegou com 2 em casa, então perdeu 4. Então, Newton Bonda diz assim: quando algo é dito, todos os mistérios desse mundo ficam definidos pelo que não é dito, pelo que não foi dito. Ele está dizendo o seguinte, que o que a gente vê, muitas vezes é explicado não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente percebe, pelo que a gente sente. Quantas situações a gente está desse jeito e o que nos aparece de óbvio não é aquela leitura que a gente faz, é uma leitura diferente do que os nossos olhos estão vendo. É isso mais ou menos que ele está querendo dizer aqui. As formas das coisas não mostram a sua essência, somente a contém. Uma pessoa que você conhece, não pelo que ela é, mas pelo que ela mostra. Isso também explica porque a proibição do culto à imagem na Bíblia, uma vez que as formas podem enganar de acreditar na verdadeira essência do divino. Os judeus têm o costume de responder uma pergunta com outra pergunta. Isso faz com que se aprofunde a pergunta inicial e consiga uma resposta mais precisa à pergunta. A pergunta da pergunta já faz parte do processo de elucidação da questão. Chegou um indivíduo e perguntou ao judeu: por que vocês respondem sempre uma pergunta com outra pergunta? Aí o judeu parou, pensou e disse assim: e por que não? Então a forma deles pensarem é sempre aprofundar a pergunta, porque toda vez que aprofundamos uma questão que temos em mãos, nós conseguimos uma resposta mais refinada daquela questão. A primeira pergunta é sempre a pergunta que nos faz pensar, mas muitas vezes não é a pergunta que vai nos dar a resposta, não é a resposta àquela pergunta, muitas vezes não é o que vai resolver o nosso problema. E aí o que é que os judeus fazem? Eles fazem outra pergunta que força a pessoa que perguntou a pensar de uma forma melhor a pergunta, ou seja, refinar mais essa pergunta inicial, uma pergunta em que a resposta final dê uma resposta, a pergunta final dê uma resposta esclarecedora do que é necessário para resolver aquele problema. Diz um ditado índice assim: um relógio parado é melhor que um relógio funcionando com defeito. Por quê? O relógio parado mostra a hora certa 2 vezes por dia. E o relógio funcionando com defeito, não. Isso é verdade. Uma resposta uma pergunta mal elaborada com uma resposta mal dada, muitas vezes não vai resolver a questão. Mas se aprofundarmos mais, ou seja, a nossa pergunta não ser aquela pergunta do relógio funcionando com defeito, ou seja, ser o relógio parado, vai nos dar uma resposta mais precisa para o que precisamos para resolver nossos problemas. E ele diz assim, e aí no texto tem assim: se uma pessoa interpreta mal, não consegue fazer uma leitura correta da realidade. Seria melhor que ela não tentasse entender nada. O prejuízo para si e para os outros seria menor. A mente precisa estar aberta a novas informações, aberta ao novo, assim como ser capaz
de criar também. Caso contrário, destrói tudo que está ao seu alcance. Criamos prisões mentais poderosas que é difícil nós vermos como prisioneiro e muito menos ficamos satisfeitos com a prisão. Um exemplo é aquela pessoa que se acha iluminada e acredita que pensa acima da média. Bom, essa pessoa ela pensa assim, ela tem a resposta para tudo. Essa pessoa ela tem a iluminação da vida. Ela foi dado a ela a resposta para as questões mais difíceis do universo. Então, quando surge um problema, ela muitas vezes ela não reconhece esse problema, ela não aceita e tem dificuldade de conseguir uma resposta devido a isso. O filósofo grego nos diz assim: só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Um indivíduo que tem um foco no próprio saber ignora que o mundo é dinâmico e a cada segundo as coisas podem mudar completamente. Acredita que o mundo tem a obrigação de ajustar-se a ele e às suas ideias maravilhosas. Preconcebe informações sobre as coisas do mundo e é incapaz de modificar seu pensamento, mesmo diante de fortes evidências. É aquela pessoa chamada de cabeça dura, né? São as pessoas cabeça dura. Aquelas pessoas que mesmo diante do óbvio, que muitas vezes a gente pode não aceitar uma situação, a resposta de alguém, por não estar muito clara a situação. Mas muitas vezes a situação é clara, a resposta de alguém para aquela situação é clara, é bem óbvia, mas mesmo assim nós passamos a não aceitar isso. Por quê? Porque nós estamos focados, estamos fechados no nosso conhecimento, na nossa realidade. Então, o que nós entendemos é que as respostas não estão ali naquilo que a gente está vendo, e sim na nossa bagagem que a gente já traz com a gente. Acabamos ficando presos ao nosso próprio conhecimento. O nosso conhecimento, em vez de nos libertar, acaba nos aprisionando. Agora, por que nós agimos assim? Porque nós, como seres humanos, estamos sempre buscando a zona de conforto. A zona de conforto é confortante, né? Ela nos abriga, ela nos dá proteção. A zona de conforto, ela praticamente nos obriga a ficar ali, permanecer ali. Só que ali também tem um problema. Pelo fato de ela ser protegida, ser uma zona que a gente consegue transitar, a gente já conhece muito bem, então nada novo vai surgir dali. E o que é que acontece com os sonhos, com as ambições? Elas acabam morrendo nessa região. Por quê? Porque essa região não é a região da ambição, não é a região do novo, é a região do que a gente já conhece, do que a gente já sabe lidar. Então, nós não conseguimos evoluir se permanecermos nessa zona de conforto. Se você gostou do vídeo, me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal, clicando aí no botão inscrever-se. Isso vai me ajudar e muito com o crescimento do canal. E clique no sininho para que o YouTube lhe avise dos próximos vídeos. Até mais, tchau!